Membros do MyNews têm acesso ao curso especial de roteiro e narrativa jornalística, ministrado por um dos roteiristas do Segunda Chamada. Mais um benefício exclusivo para os membros do canal. E aí, quer aprender com a gente também? Seja membro do MyNews. A gente começa com um assunto que tem mexido com o sono da classe política brasileira, a CPI da Covid. A gente já falou sobre isso na semana passada. De lá para cá, a comissão ganhou data para iniciar os trabalhos, que vai ser dia 27 de abril, e foi fechado um acordo para o comando. Omar Aziz na presidência, Randolfo Rodrigues na vice e Renan Calheiros como relator. Esses nomes devem ser confirmados na semana que vem e nós temos muitas perguntas para o senador que está com a gente nessa noite, Randolfo Rodrigues, sobre esse assunto. Mas antes eu quero a ajuda da Juliana Braga para entender uma coisa. Ju, o impeachment do ex-presidente Collor aconteceu depois de uma CPI, mas essa é só uma das possibilidades de desfecho de uma CPI. O que mais pode acontecer? A gente brinca aqui em Brasília, até no café, muita gente brinca assim, essa CPI vai acabar em pizza? A pizza, inclusive, é um desfecho possível de qualquer CPI, mas, em última instância, uma CPI ela é aberta para que os parlamentares, qualquer coisa, o senador me corrige, para que os parlamentares possam avaliar esses assuntos e propor medidas legislativas que combatam, que enfrentem esses problemas. Agora, antes de mais nada, uma CPI é um instrumento político também e pode, no seu relatório, sugerir indiciamentos, sugerir acusações por parte do Ministério Público, encaminhar denúncias. Ela também pode ter implicações jurídicas, implicações penais. Agora, com relação a pedido de impeachment, a gente sempre fala sobre isso aqui no canal MyNews, o pedido de impeachment é sempre muito mais político do que jurídico, né, propriamente dito. O presidente Jair Bolsonaro aí, o senador pode falar sobre isso com mais propriedade, mas o que a gente ouve aqui do Congresso é que elementos jurídicos até já existem. O que não existe hoje é um ambiente político para que haja o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. A CPI pode contribuir para isso? Pode contribuir para isso. É um instrumento de desgaste, vai ser muito tempo, inclusive dela sendo transmitida na televisão, com pessoas criticando a política do presidente Jair Bolsonaro de enfrentamento à pandemia, mas não é o objetivo de uma CPI, não é abrir um processo de impeachment contra um presidente da República. Sim, tá certo, senador? Está. Fez bem. Bom, boa noite a todos. Mara, Juliana, Oliver, é uma satisfação estar aqui no MyNews. Está certo, e me permita acrescentar, Juliana, fez bem o dever de casa. A Constituição, Marilise, estabelece o seguinte, artigo 58, parágrafo 3º da Constituição, comissões parlamentares de inquérito com poderes de investigação próprio de autoridades judiciais. Por que eu destaquei o próprio de autoridades judiciais? Porque os membros da CPI estarão investidos de poder de investigar. Poderão quebrar sigilo bancário, sigilo fiscal, sigilo telefônico, sigilo telemático, para procurar a verdade. Eu tenho visto assim, principalmente as redes mais próximas do presidente Jair Bolsonaro, dizer o seguinte, CPI tem que ser imparcial. Não, CPI não é comissão de julgamento, ela não tem que ser imparcial. Ela tem que ser persecutória, porque ela persegue o fato. Ela não persegue pessoas, persegue os fatos, e os fatos perseguidos por ela pode levar à responsabilização das pessoas. Por isso que, ao final do mesmo parágrafo 3º do artigo 58, diz, suas conclusões sendo encaminhadas para as providências civil, administrativa e criminal por parte dos Ministérios Públicos, estadual, quando é o caso, ou Ministério Público Federal. Por isso, o relatório dessa CPI pode consubstanciar o inquérito que deve ser conduzido pelo Ministério Público e pode consubstanciar, o importante, Marisa, pode consubstanciar julgamentos e avaliações, aí sim, em tribunais. E conforme for o crime detectado, tribunais nacionais e internacionais. Se por acaso tiver liame, nexo com crime de genocídio, nós sabemos que o Brasil é signatário
de acordos internacionais sobre isso, e os responsáveis podem ser julgados, inclusive, em tribunais internacionais. Senador, deixa eu aproveitar, foi você quem pediu a CPI e elencou 18 temas que precisam ser investigados, desde a distribuição de cloroquina, a falta de uma estratégia de comunicação, até a crise do oxigênio no Amazonas, e a divisão de recursos também com estados e municípios. No podcast da revista Exame, você disse que essa CPI é a CPI mais importante do século. Agora, o senhor abriu mão da relatoria. Por quê? Elisa, olha, veja só, há uma tradição, digamos assim, que a presidência ou a relatoria seja do primeiro signatário de uma comissão parlamentar de inquérito. Mas, para mim, assim, isso até alimentaria qualquer vaidade minha. Para mim, o mais importante é ter uma maioria que conduza essa investigação. Então, eu resolvi, em primeiro lugar, eu compreendi, em primeiro lugar, o seguinte: tem que também ser respeitado um outro critério, que é o critério da proporcionalidade. Então, a primeira chamada de querer presidência ou de relatoria deveria caber ao maior partido do Senado. O maior partido do Senado é o MDB, e o MDB escolheu o senador Renan Calheiros. Então, em primeiro lugar, isso. Em segundo lugar, nós poderíamos constituir uma maioria razoável lá, e até com nossa condição na presidência. Só que eu acho que é importante ter uma maioria estável nessa comissão parlamentar de inquérito que conduza a investigação, que não ceda às pressões, e vão ter muitas, a julgar pelo até, me permito o termo, pelas ameaças públicas que membros da CPI, como eu, já fomos objeto da parte do próprio presidente da República. Então, imagine que a pressão sobre os membros vai ser muito grande. Então, para ter firmeza... Desculpa, o senhor ficou surpreso, já falando sobre essa questão de ameaça, o senhor ficou surpreso com aquela fala tão agressiva do presidente Bolsonaro? Na véspera de ter se tornado de conhecimento de todos, né, no domingo, eu já sabia do diálogo do senador Cajuru com ele. Um colega senador, o senador Alessandro Vieira, já tinha me dito: olha, parece que ele falou de você, ele citou você lá. E tinha sido uma parte do diálogo que parece que não tinha vindo a lume, não tinha sido de conhecimento público ainda no domingo, né? Vamos combinar, se tratando do presidente Jair Bolsonaro, nada me surpreende. Nada me surpreende. Inclusive esse tipo de ação, de rompante. E nós não devemos, e isso não vai me motivar a querer investigá-lo. O investigado não é ele. A investigação é sobre os fatos que levaram a esse atoleiro sanitário que nós estamos. Olha, Marilisa, Oliver, Juliana, Mara, há 2 semanas, de cada 10 humanos que morrem no planeta de coronavírus, 3 são brasileiros. Teve algum... isso aí não foi à toa. Mas, senador, o fato é que os fatos estão intimamente ligados às atitudes do presidente. O presidente tomou atitudes que contribuíram muito para a situação que chegamos hoje, seja por omissão ou até por, como foi o episódio que para mim é o episódio mais emblemático disso, que foi quando o ex-ministro Pazuello vai assinar o contrato das vacinas e o presidente desautoriza ele. Quer dizer, ali tem um movimento do presidente da República, diretamente, em que ele impede que hoje, por exemplo, poderíamos estar numa situação muito diferente em termos de vacinação, dado, inclusive, a capacidade e a experiência que nós temos de vacinação, né, de imunização. Talvez, Mara, esteja... Desculpa, Marisa, mas não, assim, só para eu dialogar com a Mara, talvez seja por isso a reação intempestiva contra os membros da CPI, os ataques coordenados pelo, abre aspas, gabinete do ódio, fecha aspas, contra os membros da CPI, e as ações para desmobilizá-la de qualquer forma. Esse é o indício que você está me dizendo, é o indício que a gente vai ter que perseguir. Por isso que eu, inclusive, propus a CPI. Ações ou omissões. Eu acho que tem indícios que apontam omissões. O caso de Manaus é um caso típico disso, que aponta ação e omissão. E tem ações. Por exemplo,
Eu acho que teve uma estratégia coordenada de contaminação de rebanho, como eles mesmos falavam. Uhum. Vejam, faz um ano, a declaração de um dos principais teóricos do governo Jair Bolsonaro nesse tema, que era o deputado Osmar Terra, que queria morrer 1.000, 1.500, 2.000, né? E que todo mundo tinha que se contaminar. O próprio presidente da República, concordando com você, Mara, veja, ele falou, primeiro que era uma gripezinha, primeiro para deixar de mimimi, tinha que enfrentar como homem nos dizeres dele, enfim. Então, este é um indício que levamos. Eu acho que tem fatos aí à mostra, Senador, que devem ser investigados pela CPI. Eu quero voltar a falar ainda da investigação, mas quero chamar o Oliver aqui para conversa com a gente. Oliver, é o seguinte, nessa semana, ganhadores do Prêmio Nobel, pesquisadores do mundo todo assinaram uma carta que alerta contra os ataques à ciência no Brasil e pediram a responsabilização do presidente Jair Bolsonaro pela má conduta, pela má gestão da pandemia. Isso significa que no exterior o Bolsonaro já foi considerado culpado? Olha, certamente há uma percepção de que o presidente tem um papel-chave para explicar a crise pela qual o país está passando. Para mim, eu confesso que a CPI é muito importante porque eu vejo que a imagem do Brasil foi muito afetada negativamente, não apenas pela crise que temos, mas pela percepção lá fora de que o país não reage, que as taxas de aprovação seguem relativamente altas, de que há pouca oposição que consegue pautar a agenda e, de fato, criticar o presidente. O presidente não reagia às críticas de maneira visível, né, para um observador lá fora. Então, as pessoas me ligavam dizendo, olha só, o que está acontecendo? Por que ninguém se manifesta? Né? Por que ninguém diz, olha, aquela postura... né, afeta não só o país, mas afeta em geral a toda a América Latina. Existe uma preocupação em outros países porque o Brasil está contaminando a reputação do continente como um todo. Né? O chileno se preocupa, o Uruguai se preocupa muito. Então, eu acho que esse passo agora, a CPI, é um indício de que há uma reação, de que a democracia funciona, porque agora está havendo uma cobrança, né? O presidente precisa se justificar. Ainda não me parece que há sinais claros de que o Bolsonaro está reagindo de fato, né? Houve alguns indícios, começou a usar máscara, etc. Mas ainda não houve assim, uma constatação de que a gente precisa mudar a nossa estratégia nos últimos 12 meses. Mesmo assim, lá fora a reputação é péssima. E eu digo isso como alguém que estuda a política externa, a imagem do Brasil há muitos anos. Eu nunca vi um país perdendo em termos de reputação de maneira tão rápida como o Brasil ao longo dos últimos 2 anos. E esse declínio se acelerou muito desde o começo da pandemia. Então, claramente, há também alguma expectativa de que o presidente terá que se responsabilizar pelo que fez desde que sabe que existe a pandemia, desde que sabe que é preciso tomar medidas e desde que precisa ouvir os cientistas, né? Então, de certa maneira, sim, ele é visto como alguém que é o principal responsável por essa crise aqui no país. Mara, antes de começar o programa, você comentou que muita coisa pode vir a partir dessa CPI. O que exatamente você acha? Eu acho que a CPI ela é o primeiro movimento. A gente até entrevistou aqui, por exemplo, o general Santos Cruz e outras pessoas que, inclusive, já participaram do governo, que sempre falavam ninguém vai cobrar o presidente não será responsabilizado, não só pela questão não só, olha, a questão da pandemia não é não só, né? Mas, enfim, não pela questão da pandemia exclusivamente, mas por tudo, quando ele fala, as declarações que ele fala, quando ele fala que o processo eleitoral teve fraude, que ele tem... E aí, mostra, cadê as provas? Está dizendo isso, que teve fraude? Então, assim, pela primeira vez ele está sendo cobrado. Então, a partir daí, eu acho que a CPI, por isso eu acho que essa CPI ela tem um papel maior do que
eu não quero usar apenas, mas enfim, mas do que essa função do que ela vai fazer, que é investigar a questão da responsabilidade da pandemia. Ela vai acabar trazendo outras coisas. Na questão da pandemia, por exemplo, a gente entrevistou aqui no almoço do My News o ex-ministro Temporão, que ele disse que foi criada uma associação de familiares de vítimas da Covid. É natural que esses familiares vão querer reparações das perdas que tiveram por conta da culpa do governo, a julgar do que vai aparecer na CPI. Então, esse é um movimento. E eu acho que vai além, porque, assim, mesmo no Congresso, senador, e aí eu acho que você pode explicar isso melhor para a gente, o Centrão, as alianças do presidente, toda essa popularidade que ele ainda tem, né, que reduziu, mas ainda tem ali os 28, 30, 24, 27, enfim, isso pode começar a derreter a partir do que for aparecendo na CPI. E isso vai fazer com que ele perca as alianças no Congresso, enfim, ele vai perdendo isso. A CPI, eu acho que tem esse poder de acabar e minando o presidente. Por quê? Porque vai cobrá-lo e vai começar a investigar toda a responsabilidade dele, porque até agora ninguém tinha cobrado o presidente, ninguém tinha cobrado. Essa é a verdade. Nem o Congresso, nem o Judiciário, nem ninguém estava cobrando o presidente. Agora ele vai ter que responder. Ele vai ter que responder. Já que a Mara falou sobre a questão dos investigados, quem são os investigados? Porque nos últimos dias correu aí nas redes sociais essa narrativa bolsonarista de que os prefeitos e governadores foram incluídos. Eles foram mesmo? Quem deve ser chamado para depor? Alice, veja, assim, primeiro eu concordo com a Mara, com o que ela fala, que eu acho que o decorrer das ações, das investigações da CPI pode levar, inclusive, a colocar em xeque essa fisiológica base que sustenta o presidente Jair Bolsonaro. Juliana conhece, tem um dizer em Brasília sobre o Centrão, que é o seguinte: o Centrão vai ao velório, comparece ao enterro, mas não desce à sepultura. Né? Então, o Centrão pressionado, a popularidade do governo decaindo, eu acho que essa própria base parlamentar que tem pode vir a ser corroída. E o problema, assim, a questão da CPI, como eu disse, CPI investiga fatos. Começando a investigação, ela vai vir a colocar fatos. Eu concordo com Mara, essa é a comissão, para mim, eu falo e eu digo que eu acho, isso não é arrogância de dizer isso, não, mas para mim é a comissão parlamentar de inquérito mais importante da história do Congresso Nacional, porque nenhuma CPI anterior iniciou seus trabalhos sobre o espectro de 370 mil mortos. Esta começa o seu trabalho com 370 mil mortos sob ela, e a memória deles clamando sobre nós, sobre o seguinte: o que nos levou à morte? Eu sempre costumo dar um exemplo. Há 3 semanas, nos comoveu o depoimento do padre Fábio de Mello sobre a morte da mãe dele. Um trecho me chamou a atenção do depoimento dele. Ele disse: faltavam 4 dias para ela ser vacinada. 4 dias. Se as vacinas da Pfizer tivessem sido adquiridas em agosto e nós tivéssemos começado a vacinar em dezembro, será quantas mães não teriam tido a vida salva? Quantos pais, quantos irmãos, quantos sobrinhos, quantos parentes, quantos amigos não teriam tido a vida salva? Essa é uma pergunta que clama. Essa é uma pergunta dos mortos sobre nós. Nenhuma CPI teve esse peso. Nenhuma CPI teve essa pressão. Essa é uma comissão parlamentar de inquérito que vai entrar na casa das pessoas. Não tem ninguém nesse país que não tenha sido impactado pela pandemia, diretamente, de forma dramática e triste, ou indiretamente. Por isso, eu acho que nós temos que ter muito foco e muita firmeza na investigação. Eu digo firmeza e foco porque vai ter pressão sobre nós, sobre os membros da CPI. E os que querem, de fato, tocar a investigação devem estar preparados para essa. Uma dessas pressões é o seguinte: é sobre o que vai ser investigado. E respondendo a sua pergunta, veja,
O meu requerimento diz ações e omissões do governo federal no combate à pandemia da Covid-19, notadamente os acontecimentos de Manaus. A este foi apensado o outro requerimento do senador Eduardo Girão, que pediu para ser investigado governadores e prefeitos. O despacho do presidente Rodrigo Pacheco, nesse aspecto, foi perfeito. Ele disse: despacha a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito nos termos do requerimento do senador Randolfo Rodrigues para investigar ações e omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia e os fatos conexos relativos à transferência de verbas federais. Nós não podemos cair na provocação de dizer, tudo bem, vamos investigar os 5.800 municípios. É tudo que aqueles que não querem investigação podem conseguir para impedir que a investigação ocorra. Por isso temos que ter foco. O que for fato conexo, eu acho que tem que investigar. Por exemplo, tem que fazer até a cariação entre o governo do Amazonas e o general Pazuello. Meu amigo, quem foi que foi responsável pelo colapso de oxigênio? Foi o senhor general? Ou foi o governo do estado do Amazonas? Tem que até acariar os dois. E agora... depois... Por favor, Juliana, pode falar. Não, pode concluir. É que eu queria perguntar sobre os efeitos políticos da CPI, mas pode concluir. Não, então, depois de uma cariação como essa, se a cariação não trouxer a verdade, quebrar sigilo para cariar a verdade. Quebrar sigilo. Basta quebrar sigilo de comunicações telefônicas, telemáticas, e ver se o Ministério da Saúde, no epicentro da crise de Manaus, tomou as providências necessárias, as providências devidas, né? Então, seguinte, fato conexo para investigar e nós somos os primeiros a serem favoráveis. Nós não podemos cair nas manobras diversionistas para impedir que a investigação ocorra. Não, o que eu queria perguntar, senador, é que a Mara falou muito sobre essa questão do apoio do Centrão, que pode acabar sendo minado. A CPI tem um prazo de trabalho aí de 90 dias. E eu conversei com alguns senadores essa semana que falaram que há uma possibilidade de se prorrogar isso daí, não é o mais provável, mas prorrogando, isso pode entrar inclusive num ano eleitoral. E como a gente vê que muita gente tem perguntado, inclusive no chat aqui já estão perguntando sobre a possibilidade de impeachment, é uma coisa que é muito recorrente, mas me parece que a oposição está apostando muito mais na estratégia do desgaste, de sangrar o presidente Jair Bolsonaro com vistas às eleições em 2022, do que numa saída nesse momento já aí no finalzinho de mandato. É isso mesmo, senador? De minha parte, não, Ju. Dos 110 pedidos de impeachment que existem lá contra o senhor Jair Bolsonaro, o meu partido é signatário pelo menos de uns 10 dos 110 pedidos, né? Retirar o senhor Jair Bolsonaro do poder, eu acho que não é uma questão de ser de oposição, de ser de direita, de esquerda e de centro. A essa altura, é um ato civilizatório e humanitário. É, sobretudo, um ato civilizatório e humanitário. Então, de minha parte... factível? É factível, assim? Tem ambiente para isso? Hoje, não. Hoje, em números que está, com o centrão fisiológico, mobilizando lá 250, 300 deputados na Câmara, né? Principalmente na Câmara. Daí a importância, Juliana, dessa CPI, de nós não termos caído na provocação ou na artimanha de ser uma CPI mista. Porque, veja, a CPI das fake news, na prática, se concluiu, que acabou, como a Câmara tem uma presença maior de bolsonaristas e da turma do Centrão, teria uma possibilidade maior de obstrução. O Senado tem duas circunstâncias que favorecem a CPI lá. Primeiro, tem uma independência maior. Segundo, tem pessoas que foram levadas aos cargos a partir do voto majoritário. Ou seja, o voto de opinião, principalmente em uma CPI como essa, pressiona pressionam os membros do Senado para atuar. E boa parte deles também tem pretensão eleitoral. Então, por isso, vão trabalhar também sobre essa fiscalização. Sobre o prazo de funcionamento, eu quero trabalhar com 90 dias, Juliana. CPI, então, na minha programação, a CPI conclui em agosto o seu serviço. Diz o regimento que nós só podemos prorrogar no máximo por igual prazo, ou seja, por outros 90, que daria 180 dias. Então, agosto, setembro, outubro. Então, não tem o perigo de adentrar no ano eleitoral, e é bom que não adentre. É bom que não adentre, né? Nós temos que concluir. Qual é o tempo da investigação? O tempo certo. Se conseguirmos concluir em 90, nós temos que trabalhar e pegar no serviço para isso. Se for necessário um pouco mais, a gente pede a prorrogação.
Senador, só uma pergunta. O senhor falou bastante sobre o passado. É preciso saber quem é responsável. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem essa catástrofe ainda em andamento. A gente pode, em teoria, perfeitamente chegar a gente vai chegar nos 400 mil mortos. A gente pode chegar em 500 mil mortos. Não há, nesse momento, uma clara uma estratégia de saída, né, de como superar essa questão. Como o senhor avalia a chance de que essa CPI possa fazer com que o governo altere sua estratégia, né? Que haja uma mudança de fato? Porque muita gente fala do impeachment, etc., mas uma preocupação também é como o governo pode ser pressionado para que, de fato, haja uma estratégia mais sensata, mais coerente no combate contra a pandemia. A gente viu algumas mudanças, né, alguns primeiros sinais ao longo das últimas semanas. Existe algum potencial, na sua opinião, de que o governo, de fato, mude de estratégia? Oliver, a primeira consequência da CPI, eu tenho sempre argumentado isso, a primeira medida dela é sanitária. Porque, veja, a condução do governo sobre a pandemia que nos trouxe até aqui, pelas diferentes razões que nós colocamos. Só foi falar na instalação da CPI, como você muito bem testemunha agora, o governo autorizou uma campanha nacional pelo uso de máscaras, que ele negou no decorrer do ano passado todinho, né, que fez negação direta. Então, a primeira medida sanitária. Por isso, desculpa, eu defendo que, de imediato, nós temos que ouvir o ministro da Saúde na CPI. Temos que trazê-lo na CPI e tem que dar uma quieta, como se diz, né, no interior, preste atenção no serviço, dizendo o seguinte: olha, não vai cair na provocação, não vai cair nos dizeres, na orientação que os seus antecessores caíram a partir da lógica do presidente da República. O senhor vai se dar mal. Vai se dar mal para o seu histórico como médico e vai se dar mal criminalmente. Eu não vejo, Oliver, quem foi responsável por nós chegarmos aqui, eu não vejo a possibilidade de não responder criminalmente em algum momento. Se não for no curto prazo, será no médio ou no longo prazo. Não vejo como isso não ocorrer. Por isso, eu concordo com você, a primeira medida da CPI é uma medida sanitária para forçar também a mudança de rumo.